E aí, galera, tudo bem? Bora lá então, ó. A gente vai começar o assunto de urbanização, tá bom? Apostila 2, aula 4, né? Só queria fazer uma ressalva para vocês. Eu vou dividir, né, em vários vídeos para ficar pequeno, não ficar assim tão pesado, né? Mas eu vou mandar vários então para vocês, tá bom? Então, para a gente começar, o primeiro tema, a primeira ideia é a urbanização nos diferentes tipos, né, de contextos. Ou seja, como ocorre a urbanização nos países desenvolvidos. Beleza. A urbanização, logicamente, ela vai ocorrer de modo lento, né? E a primeira coisa que dá um start mesmo na urbanização é exatamente a industrialização. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente nota também essa grande mudança, que é a saída de pessoas do campo vindo para a cidade, ou seja, o chamado êxodo rural, né? Então, com a primeira Revolução Industrial, a gente vai ter o crescimento das cidades, né? O crescimento aceleradíssimo. Beleza, eu estou falando isso pelo seguinte: nos países desenvolvidos, a gente vai ver estruturas completamente diferentes dos países subdesenvolvidos, né? Você até pode pensar, fala, nossa, é dinheiro, né? Também, mas é também uma questão de planejamento, né? Talvez muito mais planejamento do que qualquer outra coisa, né? Então, essa imagem que eu coloquei para vocês é exatamente de Barcelona, né? É um exemplo do planejamento que ocorre nos países desenvolvidos, né? Então você adota um modelo e, digamos assim, cria uma urbanização pensada, seguindo aquele modelo, né? Nós temos casos também de algumas alterações. Aí é Paris, né? Esse aí é o Arco do Triunfo. Então, o Arco do Triunfo ele foi completamente feito, né, modelado, ou seja, para todas essas ruas chegarem, né, até ele, você tem um grande processo de planejamento, né? Ou seja, nos países desenvolvidos, esse pensamento na mobilidade urbana gera essas transformações, né? Por quê? Porque facilita o cotidiano, digamos assim, você não vai perder tanto dinheiro para escoar sua produção, para sua própria população ir trabalhar, né? Mas é lógico, não são todos os casos que são exatamente assim. Essa imagem aí, ó, é de Londres, né? E você nota que com uma questão dessa, como um rio atravessando a sua cidade, não tem muito o que se fazer, né? Então, na verdade, o planejamento urbano ele vai tentar reduzir algumas questões nos países desenvolvidos, mas às vezes não dá. Beleza. Londres, toda essa região aí, ó, é toda pantanosa, né? E como que eles conseguem construir? Então, um investimento imenso em estruturas. E como não dá para você melhorar muito assim, né, a parte da superfície, o que você faz? Olha só, isso aí é uma mapinha da malha metroviária de Londres, ou seja, é imensa. Bom, já que você vai ter que escavar para melhorar a estrutura, para melhorar a fundação de prédios e tudo mais, putz, vamos achar então um outro caminho, né? Que é exatamente por baixo. Então, senhores, logicamente que Londres vai ter um processo de remodelação muito intenso, porque aqueles males que vêm para bem, né? Londres foi bombardeada muito na Segunda Guerra Mundial. Então você tem praticamente uma reconstrução da cidade, né? Você consegue montar a cidade de novo, né? É o que falta, por exemplo, nos países subdesenvolvidos, né? Olha só, como que é a urbanização nos países subdesenvolvidos? Gostaria de fazer uma ressalva para vocês, porque não são todos os países subdesenvolvidos que acabam obedecendo essas leis, esses pontos, né, esses conceitos que nós vamos falar. A gente vai falar principalmente para países bem mais parecidos com o Brasil, né? Então, como que acontece? Bom, a urbanização desses países ela começa a se intensificar no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Exatamente porque no pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil, Argentina, México, né, vários outros países, mas principalmente algumas cidades localizadas nesses países,
vão começar a passar por um processo de industrialização bastante intenso, né? Então, aqui no Brasil, no pós-Segunda Guerra Mundial, é quando São Paulo tem seu crescimento mais acelerado. Nossa, mas São Paulo então não crescia muito antes? Então, São Paulo crescia sim, né? Já em 1918, São Paulo era a principal cidade do Brasil, em tamanho, em complexidade, né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial vai dar, digamos assim, o empurrão final. E sempre atrele industrialização à urbanização. Os dois estão juntos, né? Foi a primeira revolução industrial que fez as cidades dos países desenvolvidos crescerem tanto. E aqui no Brasil vai ser exatamente o nosso processo, como se fosse assim, a nossa segunda revolução industrial, mas principalmente por causa do contexto, né? do tempo, do período que ela ocorre. Mas vai ser o empurrão, vai ser a industrialização definitiva do nosso país, beleza? Então, a industrialização de São Paulo vai gerar um fluxo muito grande de pessoas do campo para a cidade, né? Assim como a gente tem quadros do Portinari, dos retirantes, músicas e tudo mais, né? Qual a grande questão? Nos países subdesenvolvidos, a industrialização vai gerar empregos, né? Mas não vai gerar tanto emprego quanto os países desenvolvidos, né? Ou seja, você tem empregos, mas não tanto quanto deveria, quanto a população necessita. Resultado disso vai dar essa característica do trabalhador brasileiro, né? Que é aquela coisa, se você não aceitar, se o patrão bater o pé, ele consegue te demitir e contrata alguém pagando até menos às vezes, né? Então isso vai deixar o trabalhador muito à mercê do seu patrão. Então, logicamente, que isso vai levar a salários baixos, a população então não vai conseguir levar uma vida tão confortável quanto nos países desenvolvidos, e principalmente quando a questão é moradia, onde um cara que saiu do Nordeste fugindo da fome, vem aqui em São Paulo, arruma qualquer emprego possível, né? Onde que ele vai morar? Na favela, né? As favelas são ocupações na maioria dos casos, né? Então você pega áreas que ninguém quer morar, né? Morro e coisas do tipo, e a população acaba invadindo lá, né? Como é uma invasão, o governo não vai gerar estruturas, ou seja, quando isso ocorre, você tem a somatória fatal, né? O governo não investe, já não tinha estrutura nenhuma, e aí você acaba tendo a formação de regiões, de ambientes como esse aí da imagem, né? Ou seja, o governo não vai apoiar. Beleza, você até pode estar falando, mas até parece, quem que vai apoiar assim dessa forma? Eu tenho certeza que você já deve ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris é uma imagem muito nítida do que acontece nos países desenvolvidos. O Chris mora em uma favela nos Estados Unidos. Não, acho que não. É sim. Todo filme, acho que é o Pantera Negra que também começa, né? Que os caras descem lá com aquele jato e tal, né? E vão na casa de um cara. Todo filme, tudo quanto é coisa que você vê, aquela formação de prédios, que entre eles tem uma quadra, né? Aquilo é uma favela nos Estados Unidos. Fala, não, mas como assim? Então, pense aqui comigo, ó. Sempre nesses filmes, aí, nessas imagens, sempre tem uns caras lá na quadra e tudo mais, até de noite, falando, nossa, os caras são viciados em basquete. Não, eles são traficantes, né? Então, aquela imagem do Todo Mundo Odeia o Chris, tudo bonitinho, aceitado bonitinho, comparado com uma favela dessa, né? É o que o Estado faz com a vida do pobre em um país desenvolvido. Ele tenta organizar, né? Ele tenta dar condições mínimas. O que o nosso Estado, por exemplo, não faz, beleza? A gente tem também a questão dos países que eram socialistas e se transformaram em capitalistas, com o fim da União Soviética, principalmente, né? Como que era, então, a urbanização? Quando eles eram socialistas, a urbanização é controlada, né? A União Soviética controlava. Por quê? É uma lógica diferente da do capitalismo. Você não quer que todo mundo venha para a cidade para trabalhar numa indústria. Você não está visando lucro.
né? Então, na verdade, a população era mantida no campo para tentar produzir, né, alimento e tudo mais, e simplesmente a urbanização era controlada. Quando a União Soviética acaba, o que vai ocorrer? Exatamente o que aconteceu no nosso país. Todo mundo sai do campo, vai para a cidade, você tem a urbanização com falta de planejamento e coisas do tipo. Beleza? Tranquilo, então? Então, senhores, that's all, folks. Abração, até mais, bons estudos aí para vocês. Beijão, tchau, tchau.